Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estamos de volta ao capítulo 6, falando sobre a vida espírita no item 3, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, pergunta 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. A treva é nossa. O espírito, ele não precisa da iluminação de nada. O espírito, ele se observa por vibrações. 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo? Como espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada a sua vista ou a sua visão. Somente os espíritos superiores podem ter visão do conjunto. Então, espíritos superiores fazem algumas coisas assim, quase que milagrosas. Bicorporiedade, ele está em dois lugares ao mesmo tempo. Mas, na verdade, não é dois lugares ao mesmo tempo. É simplesmente a irradiação do seu pensamento. A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal, que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que receba luz, e sem luz ele fica na obscuridade. Nos espíritos, a faculdade de ver é um atributo próprio, que independe de qualquer agente exterior. A vista não precisa de luz. É isso. Então, basicamente, todas as limitações que nós temos no nosso corpo, elas são eliminadas quando você vai para o plano espiritual e as suas capacidades se ampliam. Então, a sua visão vai para todo o perispírito, a sua percepção vai para todo o perispírito, a sua maneira de se comunicar vai por todo o perispírito. Então, é tudo isso. Pergunta 248. O espírito vê as coisas distintamente como nós? Mais distintamente, porque a sua vista penetra o que vossa não pode penetrar, nada a obscurece. 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Ou seja, então, por exemplo, a nossa audição ela tem limitações de faixa vibratória. Um cachorro, ele escuta o infrassom. Existem os elefantes que escutam o infra e o suprassom, né? Então, o que acontece? O espírito, ele consegue entrever faixas vibratórias sonoras muito mais abrangentes do que a nossa, dependendo da sua natureza, dependendo da sua evolução. A faculdade, pergunta 249A, a faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser, em todo o seu perispírito? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas em órgãos, né? Não mais localizadas. Pergunta 250. Sendo as percepções atributo do espírito, ele pode deixar de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos mais elevados. Os imperfeitos ou veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Ele quer dizer o seguinte, é igual a nós.
Sabe quando a gente está lendo um livro e que pessoas estão falando à nossa volta e a gente não está prestando atenção? Então, mediante ao prestar atenção do Espírito, ele ouve e vê o que ele quer. Então, ele foca a sua percepção naquilo que é o interesse dele. E nesse processo, ele vê aquilo que ele quer. Sempre os espíritos superiores. Os espíritos inferiores vão ser igual a gente. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Trata-se de vossa música? Aí ele pergunta, da sua música? O que ela é perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na terra pode ter ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outras mais sublimes. A música tem, para os espíritos, encantos infinitos, em razão da sua qualidade, das suas qualidades sensitivas, muitos desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber, de mais belo e mais suave. Então ele quer dizer o seguinte: isso que você tem como música, o que vocês consideram coisas celestes, ainda são uma gralha na frente do que é espiritual. Pergunta 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? As belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis a elas segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas do detalhe. Então, espíritos elevados veem coisas muito maiores, né? 253. Os espíritos experimentam as vossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Ele está perguntando, os espíritos sentem o que a gente sente também e os mesmos sofrimentos? Eles se conhecem porque os sofreram. Ele os conhece porque os sofreram, mas não os experimentam como vós porque são espíritos. Ou seja, eles passaram por isso. Eles sabem o que é, mas eles já saíram desse padrão, né? Então é a mesma coisa. Eu tô todo sujo. Eu sei o que é sujeira, mas eu tomei banho, agora eu tô limpo. Eu sei o que é sujeira, mas a sujeira não me incomoda mais porque eu tô limpo. 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não podem cedir à fadiga como as entendeis, e portanto não necessitam de repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham que ser restauradas. Mas o espírito repousa, no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objetivo determinado. Este é o verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Ou seja, os espíritos eles trabalham de maneira intelectual. De maneira intelectual, eles... é como se, por exemplo... a gente trabalha no computador todo dia, fazendo atividade intelectual. E aí, de repente, sua cabeça pesa. E aí você vai assistir um Netflix, vai relaxar, vai no cinema, você relaxa a sua mente. É mais ou menos o que os espíritos passam. Eles mudam de atividade para relaxar a sua atividade intelectual. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? As angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos, a ponto deles muitas vezes falarem que essas angústias morais são físicas mesmo. 256. Como alguns espíritos se queixam do frio e do calor, lembrança do que sofreram durante a vida e algumas vezes tão penosa como a própria realidade.
Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Então, o que acontece? A espiritualidade, que vai para o plano espiritual, que muitas vezes vai ter as impressões de percepção muito próximas da material, elas não estão sentindo coisas materiais, elas estão imaginando que essas coisas estejam acontecendo com ela, porque pelo grau da sua inferioridade, elas ainda estão sofrendo moralmente. É como se você sentisse uma dor, e essa dor, uma dor moral, uma dor intelectual, uma dor emocional, e essa dor vibrasse como se fosse física. Mas de repente, ela não é física. Na própria medicina acontece das pessoas terem algumas doenças de caráter emocional. E isso, para a pessoa, é físico. Mas quando vai lá a medicina verificar, não tem nada físico, né? É mais ou menos o que a espiritualidade está falando. Muito axé a todos, meus irmãos.